Olá, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Vamos retomar nosso ano letivo. Quem estava com saudade, levanta a mão. Ê! E vamos retomar os nossos conteúdos também, certo? E a gente vai começar trabalhando com função modular. Mas antes de chegar em função modular propriamente dita, eu vou fazer aqui uma revisão do que seja módulo de número real. Então, antes de ir para a nossa aula, você se inscreva se não for inscrito, curte aí o vídeo se você gosta dos conteúdos aqui do canal. E sim, antes que eu esqueça, vou deixar na descrição do vídeo um materialzinho em PDF para ajudar no estudo de vocês, tá bom? Então, vamos para a nossa aula, certo? E como dito, a gente vai começar aqui definindo o que é módulo de número real. Tem algumas formas da gente definir aqui módulo. A definição que eu escolhi trazer para vocês é a que relaciona distância, certo? De um número até a origem. A gente pode dizer num módulo de um número real ou valor absoluto também, certo? Você pode encontrar, dependendo do livro que vai estudar, essas duas formas. E aí, o que seria o módulo? Distância de um número até a origem. Então, eu vou trabalhar aqui na minha reta real, certo? Que tem aqui a nossa origem, que é o zero. Tem os meus números positivos à direita, tem os números negativos à esquerda. E aí, eu vou medir, certo? A distância de um número real qualquer até a minha origem. Professora, e tem outras formas de definir? Tem, usando outras palavras, outras ideias, mas que no final das contas tudo vai dar a mesma coisa, certo? Eu escolhi essa por achar mais simples. Então, a primeira coisa, como é que eu vou primeiro denotar, qual a notação que eu vou usar aqui para falar de módulo? Eu vou usar aqui duas barrinhas paralelas, certo? Então, quero calcular o módulo de um número real, então vou colocar aqui, por exemplo, 2 entre essas duas barrinhas. Isso significa módulo de 2. A gente lê assim: quanto seria o módulo de 2? Ou seja, qual é a distância de 2 até a origem? E aí eu vou ver aqui, ó, que distância é essa? A distância do 2 até a origem é fácil, né, professora? 2. Duas o quê? Eu vou colocar aqui unidades de medida, certo? Então, quero calcular aqui quem seria módulo de 6. Então, é a distância de 6 até a origem. Distância de 6 até a origem, 6. Ah, professora, que fácil. Módulo de... Vamos colocar aqui 0. Quem seria o módulo de 0? Eita, a distância de 0 até a origem é quanto? Próprio 0, certo? 0 unidades. Ah, tá fácil demais, professora. Quer dizer que módulo é só a gente repetir aqui o número? Não, calma, cuidado. Vamos falar aqui agora um pouquinho do módulo dos números negativos. Eu tenho aqui módulo de -3, por exemplo. É a distância aqui, ó, de -3 até a origem. E essa distância aqui, ó, distância, lembrando, é sempre um número positivo, então essa distância aqui vai ser 3. Opa, aqui mudou. Até agora estava tudo igual, mas quando a gente trabalhou com número negativo, então, por ser uma distância, certo? Então, se torna aqui um número positivo. Então, o módulo de -3 é 3 e o módulo de 3, olha quem é? É 3. E por que isso acontece? Porque a minha reta real, ela é simétrica em relação à origem, certo? Então, tudo que acontece de um lado vai acontecer do outro. É como se o zero funcionasse como um espelho, certo? Então, tá aqui, ó. O 3 e o -3 estão à mesma distância da origem. Então, quem seria o módulo, por exemplo, de -4? Agora, módulo de -4 é a distância de -4 até a origem, que é 4. Ah, professora, então é muito fácil. A gente pode pensar ludicamente que o módulo é como se fosse uma máquina, que o número que entra aqui dentro, ele tem que sair sempre positivo. Então, se entrar um número positivo, vai sair ele mesmo, e se entrar um número negativo, vai sair o quê? Vai sair o oposto dele, certo? Ah, muito bem, muito bem. E agora, se eu quiser generalizar, pessoal, se eu quiser assim perguntar quem seria o módulo de x, sabendo que x é um número que pertence aos reais. Eita, professora, não sei, agora depende, né? Depende de x.
É verdade, depende de x. Se x for um número positivo, a gente já viu que é só o quê? É só repetir, o módulo seria ele mesmo. Então, exemplo, mais um exemplo. Se eu quisesse módulo de 8, se x fosse 8, então, ó, era só repetir, né? O módulo de 8 seria o próprio 8. Mas se o módulo for, se o x for um número negativo, como por exemplo, menos 1, o módulo de menos 1 é o oposto de menos 1. E como é que a gente trabalha com o oposto? O oposto de menos 1 é menos 1. Que aqui, ó, é 1. Vamos lembrar o seguinte, certo? Quando a gente estava lá no ensino fundamental, que a gente estava resolvendo expressão numérica, que vocês perguntavam assim, para que serve isso? Né? Aí tinha assim, ó, por exemplo, menos 2, e aí quando você colocava esse menos aqui na frente, aí você não sabia lá da propriedade de negativo com negativo dá positivo, é como é que a professora explicava? Explicava que esse menos era para pegar o oposto desse número que está aqui entre parênteses, e o oposto de menos 2 seria 2. Então, a gente está usando aqui a ideia de oposto, tá bom? Então, bora lá, voltando para módulo de x. Eu tenho um módulo de x, então, se meu x for positivo, então, vou colocar aqui, ó, se x for maior ou igual a 0, então, o módulo de x vai ser o próprio x, certo? E se x for menor que 0? Se x for negativo, deixa eu ajeitar aqui, vou botar o contrário, certo? Para ficar melhor aqui para vocês entenderem. Então, o módulo de x vai ser o próprio x. Se x for maior ou igual a 0, só troquei a ordem, tá? Para ficar melhor. E o módulo de x vai ser menos x se x for menor que 0. Por que eu botei esse menos aqui? Porque vai ser o oposto de x. Professora, a senhora falou ainda agora que módulo é sempre positivo porque é distância. Como é que molesta a senhora colocou esse menos aqui agora? Sim, porque a gente tem que lembrar, ó, que nesse caso o x já é negativo. Então, o negativo aqui do valor do meu x, com esse negativo que está aqui na frente, que é o oposto, negativo com negativo vai ficar o quê? Positivo. Então, sempre vai ser um número positivo. A gente faz isso aqui exatamente para que a resposta seja positiva. Tranquilo, gente? Então, em resumo, módulo de um valor x qualquer é ele mesmo, ó, como a gente viu aqui, ó, é ele mesmo, se o meu valor de x for positivo, e vai ser o oposto dele se meu valor de x for negativo. A gente pode usar isso aqui também como definição do módulo. Agora, bora para alguns exemplos, certo? E como a gente vai usar isso daí? Então, quero fazer aqui algumas continhas. Opa, deixa eu mudar a cor da tinta. Eu tenho aqui, ó, módulo de um número positivo vezes 3. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver aqui o módulo. Quanto é módulo de 2? Já que é um número positivo, o módulo de 2 é o próprio 2. Vezes 3 igual a quanto? A 6. Agora, eu tenho aqui a soma de dois módulos. Um módulo, certo, de um número negativo e um módulo de um número positivo. Como é que a gente faz? Primeiro, eu vou resolver cada módulo desse, ó. Então, módulo de número negativo. Então, módulo de menos 2 é a distância de menos 2 até a origem. Então, vai ser o oposto de menos 2, né? Porque vai ser 2. Então, posso fazer assim, ó. Menos 2 mais o módulo de 3, como 3 é positivo, é o próprio 3. Então, ó, negativo com negativo, positivo. Então, vai ficar 2 mais 3 igual a 5. Aqui agora a gente tem uma operação dentro aqui do módulo. A gente vai resolver essa operação primeiro. Então, módulo de 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Módulo de menos 1, como é um número negativo, vai ser 1, certo? Que é a distância de menos 1 até a origem. Ou a gente pode pensar simplesmente que é o oposto de menos 1. Porque na máquina que sai tudo positivo, então se aqui está menos 1, o que vai sair é o positivo, que é o oposto desse valor daqui. Então, o módulo de menos 1 é 1. Aí, bora agora aqui, ó, número 4. Eu tenho um módulo de x menos 3 e está dizendo o seguinte, que x é igual a menos 2. Então,
Onde tem x, eu vou substituir por menos 2, ó. Ele já deu o valor de x. Menos 2. Deixa eu apagar aqui que eu esqueci do menos. Então, menos 2. Menos 3. Então, voltou para o caso anterior. Vai ser módulo de menos 5, certo? E aí, módulo de menos 5, como o 5 é um número negativo, vai ser o oposto, que é 5. Ou podemos pensar em menos 5. Aí aqui, ó o que a questão disse. Eu quero x, módulo de x menos 3 para x maior que 3. Está dizendo que x tem que ser um número maior que 3. Bem, aí vamos pensar o seguinte. Se x tem que ser maior que 3, então toda operação que eu fizer aqui dentro vai resultar num número positivo. Vocês concordam? Porque, ó, suponha que x seja 4. 4 menos 3, 1. É um número positivo. X pode ser 10, né, que é maior que 3. 10 menos 3 é um número positivo. X pode ser 3,1. 3,1 menos 3 é um número positivo. E a gente já viu que o módulo do número positivo é ele mesmo. Então, o módulo de x menos 3 é o próprio x menos 3. Certo? Porque é um número positivo. O módulo do número positivo é ele mesmo. Professora, e se x fosse menor que 3? E aí, como é que a gente ia fazer? Vamos pensar. Se x fosse menor que 3, então, módulo de x menos 3 seria quanto? Vamos pensar. Se for menor que 3, por exemplo, 0. 0 menos 3 é um número negativo. Se for menos 2 menos 3 é um número negativo. 1 menos 3 é um número negativo. Eita, então quer dizer que para qualquer valor de x aqui menor que 3, o que vai aqui estar dentro do módulo vai ser um número o quê? Negativo. E a gente viu que módulo do número negativo vai ser o quê? É o oposto, certo? Então, eu vou pegar o oposto desse número que está aqui dentro. Então, vai ser menos x menos 3. Esse menos aqui é exatamente para dizer que é o oposto. Então, módulo de x menos 3 vai ser igual a menos x mais 3, porque foi o oposto. Tranquilo, gente? Então, vamos agora para as nossas propriedades, certo? E aí eu tenho a seguinte, que x e y são números que pertencem aos reais, e eu coloquei aqui que y tem que ser diferente de zero, porque eu coloquei aqui o y no nosso denominador. Tranquilo? E aí a primeira propriedade diz o seguinte, é bem na cara, que módulo de x é sempre maior ou igual a zero. Por quê? Lembra que módulo de x trabalha com distância, é distância? Então, distância é sempre um número positivo, certo? É sempre um número maior ou igual a zero. Né? Se x for 10, aí módulo de 10 é 10. Se x for menos 10, módulo de menos 10 também é 10. Então, sempre positivo. Tranquilo? Então, essa daqui, bem simplesinha. A segunda propriedade diz o seguinte, que se eu tenho aqui um produto dentro do módulo, isso daqui é igual ao produto dos módulos dos números. Vamos pegar aqui um exemplo numérico para você entender o que é que está falando essa propriedade. Suponha que eu tenho aí, ó, 2 vezes menos 4. Módulo de 2 vezes menos 4. Módulo de 2 vezes menos 4 é módulo de menos 8. Só que isso aqui, módulo de menos 8, é 8. Isso aqui também poderia ser trabalhado o seguinte, ó. Eu tenho módulo de 2 vezes módulo de menos 4. Módulo de 2 é 2, módulo de menos 4 é 4, que também é 8. Então, de um jeito ou de outro, eu vou chegar aqui no mesmo valor, certo? Então, ok aqui, só para a gente entender essa propriedade. Terceira propriedade. Bem, como x pode ser qualquer número real, eu poderia até pensar que ele é uma fração, certo? Então, coloquei aqui x e y, mas vamos lá. Eu tenho, por exemplo, aqui, módulo de 1 meio. Quem é módulo de 1 meio? É o próprio 1 meio. E que isso é igual a módulo de 1 sobre módulo de 2. Certo? E aqui, ó,
módulo de x ao quadrado é igual ao próprio x ao quadrado. Ah, professora, essa daí eu não entendi. Como assim? Eu vou poder tirar do módulo e não vai ter que alterar sinal, não depende se x é negativo ou positivo. Bem, vamos pensar. Se x for positivo, for maior ou igual a zero, o que é que vai acontecer? Eu tenho que módulo de x ao quadrado, esse ao quadrado, essa potência aqui 2, significa que eu vou ter dois fatores de módulo de x. Então, é módulo de x vezes módulo de x. Como x é maior ou igual a zero, então o módulo de x é ele mesmo. É x vezes x, que é x ao quadrado. Ah, então, correspondeu, né? Se x for maior que zero, a igualdade está ok. E se meu x for menor que zero? Então, módulo de x ao quadrado, novamente, é módulo de x vezes módulo de x. Como esse x aqui, ele é negativo, certo? Esse valor de x é negativo, o módulo do número negativo é o quê? É o oposto. Então, vai ser menos x vezes menos x. E aí, negativo vezes negativo é positivo. Então, vai dar x ao quadrado do mesmo jeito. Tranquilo, gente? E aí, a propriedade também tá ok. Aí, vamos para a quinta e sexta propriedade para a gente poder encerrar. Eu tenho assim, ó, se A pertence aos reais não negativos e módulo de x é menor ou igual que A, então x pertence ao intervalo que vai de menos A até A. Professora, não entendi nada. Então, vamos fazer aqui uma retinha, certo? Para a gente pensar aqui um pouquinho. Então, faz de conta que eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, até o 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vou colocar aqui um valor, vou colocar que A seja 2, só para a gente poder facilitar aqui o exemplo, certo? Então, eu tenho que módulo de x menor ou igual a 2. O que é que significa? Que meu x, né, a minha solução, meu x tem que ser menor que 2. E aí eu vou pegando aqui, ó, todos esses valores menores que 2. Tá. Só que quando eu chego aqui, se eu continuar, o que acontece? Eu vou pegar valores menores que 2, né? Aqui, por exemplo, menos 3. Só que eu tenho que ter cuidado que isso está em módulo. E o módulo de menos 3 é 3. Aí começa a ser um número maior que 2. Então, meu valor de x, ele tem que ficar limitado aqui entre o 2 e o menos 2. Tem que ficar limitado a esse intervalo. Porque se eu pegar um número menor que menos 2, como aqui eu estou trabalhando com módulo, então vai se tornar tudo positivo. Então, 4 começa a ser maior que 2, 5 começa a ser maior que 2, 3 é maior que 2. Então, eu tenho que ficar aqui, ó, minha solução tem que ficar nesse intervalo. Então, x tem que ser menor ou igual a 2 e maior ou igual a menos 2. Tranquilo? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Se módulo de x for menor ou igual que A, então x tem que morar aqui, ó, nesse intervalo entre menos A e A. Tá aqui, ó. Certo? E aí vamos para a última propriedade. Vou pegar aqui uma régua também, que eu vou ter que usar novamente. Vamos desenhar aqui de novo a nossa retinha. E aqui, vamos colocar 0, 1, 2, 3, até o 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí, o que é que está dizendo a propriedade? Que se A pertence aos reais não negativos e A é maior, e módulo de x é maior ou igual que A, então x tem que ser maior ou igual que A, ou x tem que ser menor ou igual a menos A. Vamos aqui, novamente, colocar um número, certo? Para facilitar aqui nosso entendimento. Então, módulo de x menor ou igual que 2. Faz de conta que A é 2. E é o que eu vou fazer. Se menor não, gente, maior, perdão. Módulo de x tem que ser maior ou igual a 2. Então, ó, se é maior ou igual a 2, ele vai aqui, ó,
de 2, e aí vai pegar todos esses valores que vem aí depois de 2, né? Que sai maior que 2. Certo. Mas será que só isso aí é solução? Bem, como eu estou trabalhando com módulo e tudo vai ficar positivo, perceba que módulo de menos 4 é 4, que é maior que 2. Então, todos os números que são menores que menos 2, em módulo, ele vai ser maior que 2. Então, vai fazer também parte do meu conjunto solução aqui da minha desigualdade, certo? E aí, ó, bolinha fechada aqui, ó, no 2 e no menos 2, porque aqui é maior ou igual. Aqui também, ó, bolinha fechada porque é menor ou igual. Então, ó, minha solução aqui, ó, x tem que ser maior ou igual a 2, né, para satisfazer esse daí, ou x tem que ser menor ou igual a menos 2, porque também se for menor ou igual a menos 2, também vai satisfazer minha desigualdade. Tranquilo, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.